Fala, carequetes e carequitos! Como é que está a semana de vocês? O careca tá de boa, podia estar melhor, mas também podia estar pior. E é nesse vai e vem que eu venho falar com vocês sobre um assunto que eu queria abordar há bastante tempo: H.P. Lovecraft. Você que nunca leu nada sobre ele, já parou para pensar por que ele é tão influente? E você que leu e não viu nada demais, quer entender por que tanta gente paga pau pra esse queixudo racistão? E sim, já aviso que ele era racista sim. Então não só nós vamos falar da obra do cara e de como ela influenciou 12 em cada 10 autores e diretores do século 20 e 21, como a gente também vai dar palco para aquela polêmicazinha e aquela tretinha básica que você adora. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da história e do estilo literário dele, para em um outro vídeo abordar a ficção propriamente dita, ok? Ou seja, se você conhece o Cthulhu, Dagon e todos os outros bichos, mas não sabe nada da vida do Lovecraft mesmo, esse vídeo é para você. Então dá um like e se inscreve no canal do Carex, senão eu vou te rogar uma praga. Esta é uma praga para as peruas. Tu vai ficar louco antes do final desse vídeo. Vai! Seguinte, pessoal, me interrompe se você já viu isso em algum lugar. Você já viu algum filme, quadrinho ou jogo onde algum feiticeiro ou culto esotérico está tentando abrir algum portão dimensional para trazer uma criatura disforme, cheia de olhos e tentáculos que vai destruir o mundo? Ou alguma cidade perdida no meio do nada, cuja população é apenas estranha a princípio, mas aos poucos você vai descobrindo que nem humana ela é? Ou até uma substância que traz os mortos à vida, mas os deixa violentos e descontrolados? Pois é, se você já viu alguma obra assim, de certa forma você já leu, viu ou jogou Lovecraft sem nem saber. Come closer, bask in my presence. Embora a diferença entre influência, cópia e homenagem possa ser bem tênue, é fato que boa parte dos autores e diretores modernos se diz assumidamente muito influenciado pelo trabalho do H.P. Lovecraft. Mike Mignola e seu Hellboy? Stephen King e seus livros? Toda a carreira do Guillermo del Toro? Quintilhões de bandas de heavy metal? Pois é, o careca inclusive conheceu o trabalho do Lovecraft através de uma música do Metallica, que pra mim é a banda que melhor entende o clima das obras do HPL. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas quem foi H.P. Lovecraft? E por que ele é tão importante assim para a cultura pop? Bom, Howard Phillips Lovecraft nasceu nos Estados Unidos em 1890 e viveu toda a sua vida na cidade de Providence, que ele amava e usava como palco para muitos dos seus contos. Lovecraft começou a escrever muito cedo e desde pequeno ele já demonstrava uma inclinação por mitologia e fantasia em geral. Aí lá para os seus 20 e poucos anos ele começou a escrever contos de horror, que segundo ele era muito diferente e superior do que o terror. Ele diferenciava o horror de terror da seguinte forma: terror é algo efêmero, que te assusta na hora, mas que amanhã você já esqueceu. Já horror é algo que às vezes nem te assusta tanto, mas que vai ficar na sua mente te perturbando, fazendo você pensar naquilo. Ou seja, basicamente é como se o terror fosse um filme pornô que te excita muito, mas não tem substância nenhuma e no final do dia você já esqueceu. E o horror é aquele filme erótico que nem é muito explícito, mas te dá várias ideias. Sou eu, abestado! E vai alimentar suas fantasias por anos, sacou? Agora você entendeu, né? Claro, botando sacanagem no meio, tu entende, né? E o tipo de horror que ele gostava de escrever foi batizado de horror cósmico, porque sempre se tratava de temas, bem, cósmicos, de uma natureza desconhecida ou de outro mundo mesmo. Você já foi na praia à noite? Sabe aquela sensação que você tem quando você olha o mar de noite e imagina, mano, esse troço é infinito. Deve ter umas lulas gigantes aí embaixo, deve ter profundidade que a gente nem imagina.
e aí dá uma sensação de que você não é nada. É tipo isso. Basicamente, a obra dele fala de lugares e seres que existem em nosso planeta ou fora dele e que são absurdamente antigos, muito anteriores ao surgimento do ser humano, mas que de alguma forma continuam influenciando a vida dos humanos, dos personagens, até o ponto deles morrerem e ficarem loucos. Podem ser seres meio homens, meio peixes, como os Profundos e o seu deus Dagon, que foi inspirado num deus real da Mesopotâmia. Podem ser os fungos voadores chamados Migô, que transportam o cérebro das pessoas capturadas em latas através do espaço. Ou o famoso Cthulhu, que basicamente é um homem-polvo com asa de morcego gigantesco, verde e meio gelatinoso. E veja bem, nós estamos falando dos anos 20 e 30 aqui. Não existia muito ainda essa cultura de OVNIs ou alienígenas. Então esquece esse clichê de aliens baixinhos, cabeçudos que voam em naves. Quando o Lovecraft fala de criaturas de outros mundos ou dimensões, ele está falando de formas de vida tão absurdamente alienígenas que te deixaria lelé da cuca só de olhar para elas. Esses seres são chamados por ele coletivamente de Old Ones, ou seja, antigos. Mas ele às vezes usava outros termos, como coisas ancestrais ou deuses de fora. Não, careca, eu conheço Lovecraft e os antigos, coisas ancestrais e deuses de fora são seres bem diferentes uns dos outros. Fica na moral aí, meu amigo. O careca conhece Lovecraft desde muito antes dele virar modinha. Se hoje você acha coletâneos do HPL em qualquer site ou loja, no começo dos anos 2000, eu rodava em livraria em livraria procurando coisa dele e ninguém nem sequer tinha ouvido falar do queixudo. Até que achei uma distribuidora lá dentro de um buraco na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, que vendia uma coleção da editora Iluminuras. Bem mal traduzidinha, mas que me rendeu horas e horas de alegria. E depois disso eu pesquisei bastante na internet, baixei muita coisa. Então, sem falsa modéstia, eu posso dizer que já li tudo de ficção que o Lovecraft já escreveu. Li também a biografia dele, o ensaio dele sobre horror na literatura. Mano, até os continhos que ele escrevia quando criança eu já li. E essa esfregada de autoridade que o careca tá dando não é à toa. Eu vou deixar mais clara a razão por que eu tô falando isso daqui a pouquinho. Mas enfim, a mitologia e a cosmologia do Lovecraft, tudo que ele criou, é super complexo e totalmente cercado de mistérios. Demoraria muito para falar dela toda aqui, até porque ele mesmo não fazia muita questão de explicar muita coisa, porque ele sabia muito bem que algo só te assusta se é desconhecido. Se você entende uma coisa e sabe como ela funciona, ela perde muito da sua capacidade de nos horrorizar. Mas eu pretendo sim fazer um vídeo falando das diversas criaturas em um outro momento. Então, o mais importante que você precisa saber sobre a mitologia criada pelo Lovecraft são duas coisas. 1. O homem é algo insignificante em relação aos antigos. Se o antigo resolver que não vai com a tua cara, mano, só senta e chora. Se tem uns 2 ou 3 contos onde alguém vence ou consegue se defender bem de um antigo sem se dar mal, é muito. E 2, os antigos não são bons, mas também não são maus. Eles simplesmente ignoram o ser humano ou nos veem como pulgas. Não existe muito bem e mal em Lovecraft. Bom, é óbvio que se tem uma multidão de homens-peixe querendo te matar ou uma ameba gigante cheia de olhos correndo atrás de você, você pode dizer que eles são do mal. Mas quando eles nos matam, é mais ou menos o que você sente quando limpam as formigas da sua pia da cozinha. Ou seja, nada. E não tem antigos bons, ou salvadores a quem você possa rogar. No máximo tem um ou outro mais neutro que talvez você possa barganhar se tiver alguma coisa do interesse dele. Mas basicamente a obra toda do Lovecraft fala dessas duas coisas. O homem é só um brinquedo na mão dos antigos, e se eles resolverem nos ferrar, a gente não tem pra quem recorrer.
não é verdade, porque eu vi num jogo que existe o selo que nos protege. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Lovecraft ele teve uma vida muito triste. Ambos os pais dele foram internados em sanatórios. O pai por sífilis e a mãe por loucura mesmo. Lovecraft ele foi criado por suas tias que o mimavam e o super protegiam. Então, basicamente, ele era o que os lacrolas entendem como um incel. Era um cara criado a leite com pera, que não saía de casa, não pegava ninguém, e que odiava imigrantes e pessoas de outras raças. Sim, ele era racista. Isso é um fato. Eu não vou mentir pra você sobre isso. Eu vou falar mais um pouco disso mais pra frente, daqui a pouco. O Lovecraft era aquele típico pobre soberbo. Ele nunca quis trabalhar de verdade porque achava que ia viver de livros. Ele até chegou a casar, mas não deu certo porque ele tinha umas manias estranhas. Ele tinha certa amizade com alguns outros escritores da época, mas nada muito profundo a ponto deles o ajudarem financeiramente ou até acolherem ele na casa deles. Então, depois que as suas tias morreram, ele chegou a passar fome e escrevia contos para publicar em jornais e revistas de ficção por $5 cada. Triste. Mas segundo o S.T. Joshi, que é a maior autoridade mundial em Lovecraft, autor da única biografia dele que existe, o queixudo recusou vários empregos por achar que eles não estavam à sua altura. E depois de ter que se alimentar com comida enlatada possivelmente vencida, Lovecraft desenvolveu um câncer de intestino que tirou sua vida em 1937, com apenas 46 anos. Porque comida enlatada velha já é perigoso hoje, imagina nos anos 30, né? E aí o que aconteceu? Um dos seus colegas escritores, chamado August Derleth, reuniu tudo que Lovecraft tinha escrito e não tinha sido publicado, inclusive coisas inacabadas, e resolveu organizar, catalogar e até terminá-las por conta própria. Além disso, para honrar sua memória, ele conseguiu que publicassem seus contos em livros de verdade pela primeira vez. Ou seja, se a gente conhece Lovecraft hoje, é graças a esse cara. Então os fãs de Lovecraft devem amar esse cara, né? Não exatamente. Lembra quando eu disse que o HPL deixava algumas coisas inexplicadas propositalmente? Então, esse cara, o August Derleth, achou que deveria explicar e estabelecer regras na mitologia que o Lovecraft criou. Inclusive, é dele a criação do termo Cthulhu Mitos, ou Mitos de Cthulhu, como toda a mitologia do Queixão é conhecida hoje em dia. Foi ele também que estabeleceu a diferença entre antigos, coisas ancestrais, deuses de fora e de dentro, coisas que o Lovecraft deixava meio por alto, ou apenas subentendidas, e aí ele estabeleceu como verdades concretas. Ou seja, ele alterou e inventou muita coisa da cabeça dele. Lembra que o tema principal da obra do Lovecraft é que o ser humano é apenas uma vítima nas mãos dos antigos, que cagam e andam para o que vai acontecer com a gente? Pois é, o Derleth inventou que haveriam deuses anciãos que protegem o homem e que estão em luta eterna contra os antigos. E aí todo o charme nihilista, pessimista e materialista da obra do cara virou um clichêzão de bem contra o mal. O Lovecraft nunca falou de mal propriamente dito. Ele fala de coisas estranhas, coisas tão alienígenas e caóticas que só podem ser de fora do universo, que não dá para conversar, argumentar ou nem sequer entender elas. E só de você ver, elas te passam a mais profunda sensação que aquilo não deveria nem existir. Lembra que eu falei do Metallica ser a banda que mais entende a obra dele? Ouça The Thing That Should Not Be, do disco Master of Puppets. Perceba que não é uma música grandiosa nem nada. Ela é só estranha. Ela te passa uma sensação de estranheza absurda, de que tem uma ameaça se aproximando de você, algo muito estranho e errado, algo cosmicamente errado. E você não tem como fugir nem evitar. Ugly? Okay. Veja bem, eu, careca, não sou nem um pouco materialista nem nihilista. Na verdade, eu acredito que existem sim forças no universo
que olham por nós e nos protege o tempo todo. Mas o fato é que Lovecraft não escreveu essas coisas. Então, quando você fala sobre o selo dos anciões que protege qualquer um do ataque dos antigos, isso é August Derleth, não Lovecraft, sacou? E a coisa ainda ficou pior nos anos 80, quando a Chaosium criou o jogo de RPG Call of Cthulhu. Como todo RPG que se preza, ele tem centenas de regras que ordenam o universo que o Lovecraft criou, que originalmente é puro caos. Isso tem piorado mais ainda porque a maioria dos jogos de videogames baseados nas obras do Lovecraft bebem da fonte desses RPGs. Ah, careca, mas a essência tá lá. O fato de ficar louco, de ser praticamente impossível se comunicar com os antigos. Beleza. Mas olha só isso. Qualquer livro ou site que você pesquise sobre as criaturas do Lovecraft vai te passar informações que não foram criadas pelo Lovecraft junto. Veja a Shub-Niggurath, por exemplo. Sempre tem várias representações sobre ela e de como seus filhotes têm pernas com cascos e devoram pessoas na floresta. Sabe o que o Lovecraft escreveu sobre a aparência da Shub-Niggurath e seus filhotes? Zero. Necas. Nada de pitibiribi. A única coisa que você vai encontrar em qualquer conto dele, e eu te desafio a me contradizer, é Shub-Niggurath, a cabra negra da floresta, com 1000 filhos. Só. Todo o resto em cima disso é invenção. E a entidade chamada Hastur? Sabe em que conto Lovecraft fala da aparência dele? Em nenhum. Hastur, na verdade, é um deus criado por outro escritor da época chamado Ambrose Bierce, e que o Lovecraft usou no conto Sussurro das Trevas, dando a entender que seria um local ou planeta. Que era muito comum na época do HPL um escritor botar uma referência aos trabalhos uns dos outros como forma de homenagem e respeito. A descrição que você vai ver do Hastur na internet é sempre baseada em um outro personagem do Lovecraft chamado o Sacerdote que não pode ser descrito e que se estabeleceu como sendo o tal Hastur e acabou. Assim, Lovecraft morreu em 37. Como ele não deixou herdeiros, boa parte do trabalho dele já caiu em domínio público. Então, para quem não for tão purista quanto o careca, esses detalhes não fazem muita diferença. Mas eu acredito que se você se considera fã do Lovecraft, você tem que ler o que o Lovecraft criou, não o que outros escritores criaram em cima do trabalho dele. Mas eu entendo que essa é uma questão complicada. Por exemplo, foram Stan Lee e Jack Kirby que criaram o Hulk. Mas é plenamente possível você ser fã do Hulk, mesmo só tendo lido coisas que outros autores ou desenhistas criaram. Eu só acho importante estabelecer essa diferença porque nesse vídeo e nos próximos que eu vou fazer sobre ele, você vai ver sempre coisas só escritas pelo Lovecraft. Por isso, muito provavelmente você vai ver afirmações que contradizem a ideia que você tem dos mitos de Cthulhu, como a história do selo dos anciões, por exemplo. Enfim, o Lovecraft era um cara estranho. Além dele ser prognata, que é o nome medicinal científico que se dá a quem tem a arcada dentária inferior na frente da superior, ele tinha um jeito de se vestir, falar e se comportar que emulava o estilo vitoriano, bem antiquado até mesmo para a época dele. É mais ou menos como se hoje em 2023 tivesse um cara meio hippie ou disco music que falasse: "Aquele broto é uma brasa, mora meu chapa". Além disso, ele era bem excêntrico. Ele dizia que tinha nojo de sexo, inclusive um dos possíveis motivos atribuídos ao seu casamento não ter dado certo seria isso. E ele tinha os nervos extremamente sensíveis, incluindo desmaios súbitos. Se você acha que os personagens nos contos dele são meio frescos e desmaiam por qualquer coisa, é porque o próprio Lovecraft era assim. Inclusive, tem muita gente que acredita que devido a essa delicadeza, ao nojo do sexo e pelo fato de praticamente não haver nenhuma mulher importante nos contos do Lovecraft, salvo uma ou outra bruxa ou alguma garota que está lá só para ser possuída por alguma entidade, tem gente que teoriza que talvez ele fosse gay. Mas isso é algo que a gente nunca vai saber. Outros afirmam que ele tinha uma doença que deixava a pele gelada ao toque. Bom, além disso acontecer com qualquer pessoa que tenha pressão baixa, o careca, por exemplo, sua gelado no calor.
as pessoas criam muita fantasia em cima da figura dele para deixar ela mais atrativa e misteriosa. O que a gente pode afirmar com certeza é que sim, ele era racista. E eu sei que você está esse tempo todo esperando eu falar sobre o nome do gato preto do Lovecraft. O Lovecraft amava gatos e tem contos onde os bichanos são praticamente protagonistas. Mas na verdade o nome do gato dele nem é o pior. Quem nunca botou o nome de um cachorro de pretinho ou neguinho que taque a primeira pedra? Agora, as descrições que ele dava de imigrantes e povos que ele abertamente chamava de inferiores, aí é brabo. Olha, eu adoro Lovecraft, mas não tenho que defender. Tem cartas dele de 1920 e pouco falando: tem um jovem rapaz na Alemanha que tem feito uns discursos que parece ser bem sensato. E sim, é dele mesmo que o queixão estava falando. Então como é que você pode ser fã dele, careca? Bom, primeiro eu sei separar o trabalho da opinião da pessoa. Alan Moore, por exemplo, é um comunista declarado e eu acho ele um pusta de um escritor. Inclusive, as melhores histórias em quadrinhos baseadas em Lovecraft são dele. Mas no caso do Lovecraft, isso realmente é mais complicado porque ele colocava muito do pensamento dele nos contos. Eu não vou ler nada dele aqui por motivos óbvios, mas se você pegar Horror em Red Hook ou O Templo e vários outros contos, você vai ver coisas que fariam qualquer jovem de cabelo colorido espumar de raiva. E se você analisar, o racismo só foi começar a ser considerado a abominação que é depois do que o Bigodinho lá fez. Veja bem, eu não estou dizendo que racismo era correto antes da Segunda Guerra. O que eu estou dizendo é que era bem menos mal visto. Era quase que científico, nota as aspas que eu estou fazendo, ok? Era quase que científico, na época, pensar que alguns povos eram mais evoluídos que outros. Tanto que muitos autores do final do século XIX, começo do XX, como Madame Blavatsky, Allan Kardec e até o nosso Monteiro Lobato, eles são frequentemente acusados de racismo. Agora, imagina que daqui a 100 anos, comer carne animal se torne um crime horroroso, algo realmente desumano. Aí o pessoal de 2123 vai olhar para você que gostava de comer um churrasquinho de vez em quando e dizer: olha, ele era um ser humano horrível, porque ele comia carne. Sim, comia, porque em 2023 comer carne não era crime. Então ele não pode ser condenado com base no pensamento que as pessoas vão ter daqui a um século. Eu sei que essa é uma comparação que para você que está aí espumando de raiva não vai fazer nenhum sentido. Mas para mim e para muita gente que evita cair no anacronismo histórico, que é o erro de julgar um fato ou uma pessoa com um pensamento diferente da sua época, isso é suficiente para admirarmos a criatividade de um cara como Lovecraft, sem nos prendermos muito ao que ele pensava politicamente. Mas se ele te visse, ia dizer que você é um latino, um ser inferior. E eu ia dizer que ele era um bostinha, nerd, virgão e mitidinho e tava tudo certo. E aí? Então é isso, pessoal. Se você ficou com raiva tanto do queixão quanto do carecão, se prepare que eu pretendo fazer outros vídeos sobre ele. Um sobre a mitologia e as criaturas em si, e outro sobre a influência dela nos jogos, quadrinhos e filmes. Então prepara o bumbum, porque você vai ter muita oportunidade para enfiar o dedo nele e rasgar de raiva. Então é isso, pessoal. Beijo nas crianças e tchau!